Olá, alunos! Eu sou a Tenente Stephanie e essa é a nossa quinta aula dos cursos preparatórios para o Enem. Na semana passada, na aula 4, a gente trabalhou sobre as conferências do clima, as conferências ambientais. E na aula de hoje, nós vamos fazer exercícios comentados sobre o assunto para a gente aprofundar e ver como é que eles são cobrados, tá bom? Vamos lá! Primeira questão é da Fundatec, de 2023, então uma questão recente. Ao final da década de 1960, quando o mundo estava polarizado entre os blocos de influência dos Estados Unidos e da União Soviética, os problemas ambientais começaram a ser enfrentados no mundo ocidental, sobretudo na Europa. Os anos que se seguiram foram marcados por estudos e conferências internacionais que discutiam sobre questões ambientais e sobre soluções para o futuro do planeta. Acerca das conferências em defesa do meio ambiente e suas possíveis soluções para o futuro da Terra, analise as assertivas abaixo. 1. Para debater os problemas relacionados ao meio ambiente e sua degradação, foi realizada em junho de 1972 a Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e o Meio Ambiente, em Estocolmo. Nesse encontro, foram rediscutidas as polêmicas sobre o antagonismo entre desenvolvimento e meio ambiente, apresentadas em 1971 pelo Clube de Roma. Essa questão tá certinha, tá? A gente aprendeu que o Clube de Roma, ele surgiu em 1968, onde intelectuais discutiam sobre questões climáticas, e aí em 1971 eles apresentaram, tá, questões que foram abordadas em 1972 na Conferência das Nações Unidas que aconteceu em Estocolmo. Então, essa questão tá certinha. 2. Na Conferência de Estocolmo, em 1972, foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, e a instituição do dia 5 de junho, data do seu início, como Dia Internacional do Meio Ambiente. Essa questão também está correta, tá? O PNUMA foi criado na Conferência de Estocolmo em 1972. 3. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Cúpula da Terra, Rio 92 ou Eco 92, foi responsável por criar uma comissão encarregada de estudar o tema ambiental, presidida pela primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. Os estudos feitos por essa comissão foram responsáveis por criar o conceito de desenvolvimento sustentável. A gente aprendeu que esse relatório de Brundtland, que criou o conceito de desenvolvimento sustentável, ele foi um pouco anterior, tá certo? Vocês lembram que a gente trabalhou que ele aconteceu em 1987? Então, não foi na Rio 92 que foi definido o conceito de desenvolvimento sustentável, foi em 1987, por meio do relatório Brundtland. 4. A Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Rio+10, foi realizada no Japão, na cidade de Kyoto. Nessa convenção foi assinado o Protocolo de Kyoto visando a redução da emissão de poluentes da atmosfera. Nós aprendemos na última aula que a Rio+10 foi realizada na África do Sul, especificamente na cidade de Joanesburgo, tá? Protocolo de Kyoto, que aconteceu em 2002. Protocolo de Kyoto, ele foi assinado em 1997, quando a cúpula ocorreu lá no Japão, tá bom? Então, essa questão 4 está errada. Então, 3 e 4 está errada, deixando aí como opção correta a letra A, tá? Apenas a questão 1 e 2 está correta. Essa questão, ela é do livro de vocês, o volume 2, tá? E tá falando o seguinte: observe o quadro abaixo. Em seu caderno, reorganize os exemplos em 2 grupos. Um que está de acordo com as ideias de desenvolvimento sustentável e outro que não constitui prática adequada aos princípios do desenvolvimento sustentável. Então, vamos lá, ele quer que a gente crie uma coluna falando sobre o que é princípio do desenvolvimento sustentável e o que não é prática adequada, tá?
Gente, analisando a tabela, o que a gente pode perceber que é princípio do desenvolvimento sustentável? Evitar o desperdício é princípio, reciclar matéria-prima e energia é princípio do desenvolvimento sustentável, conciliar crescimento da economia com conservação do ambiente também é um princípio do desenvolvimento sustentável, acrescentando aqui o conceito de desenvolvimento sustentável, que é o quê? Promover o desenvolvimento pensando nas gerações futuras. Então, esses três aqui estão na coluna de desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala de práticas que não são adequadas, quais são as práticas que não são adequadas? É manter os padrões de produção e consumo dos países ricos, não é uma prática adequada porque eles poluem muito, tá? Utilizar tecnologia para acelerar a exploração de recursos naturais. A gente tem que utilizar a tecnologia para ter uma forma mais sustentável de explorar os recursos naturais. E, por último, uma prática não adequada é utilizar os recursos hídricos para despejar rejeitos poluentes. Então, esses três aqui são práticas que não são adequadas. A gente observa aqui na resposta ao lado direito as práticas que não são adequadas, lado esquerdo as práticas compatíveis com o desenvolvimento sustentável. Terceira questão a ser trabalhada também é do livro de vocês, tá? O PF de 2013, que diz o seguinte: as afirmativas que seguem estão relacionadas à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, realizada no Rio de Janeiro em junho de 2012. Sobre o tema, assinale a opção correta. Analisando o período de 20 anos entre a Eco 92 e a Rio+20, representantes dos países em diferentes estágios de desenvolvimento foram unânimes em reconhecer os sensíveis avanços no uso racional dos recursos naturais, na erradicação da pobreza, na redução das diferenças sociais e econômicas, na utilização de energias limpas e na redução da emissão de gases do efeito estufa. Essa afirmação, pessoal, está incorreta. Embora tenham havido avanços em algumas áreas entre a Eco 92 e a Rio+20, como o aumento aí da conscientização das questões ambientais, a implementação de práticas de desenvolvimento sustentável e o crescimento de energias renováveis, não houve aí um consenso unânime entre os representantes dos países sobre os avanços aí no uso racional dos recursos naturais, tá bom? A gente não teve esse consenso. E também não teve consenso aí na utilização de energias limpas, redução de emissões de gases de efeito estufa, não houve esse consenso aí na Rio+20, ok? B. Em meio à severa crise da economia mundial, especialmente dos países do euro, os governantes dos países desenvolvidos tomaram atitudes decisivas e rápidas quanto ao estabelecimento de cotas de participação financeira, que visem fomentar a recuperação do meio ambiente como forma de resgatar a economia dos países em crises. Essa afirmação também está incorreta. Durante a Rio+20, não houve acordo entre os países desenvolvidos para estabelecer cota de participação financeira e para fomentar a recuperação do meio ambiente, tá? Na verdade, a conferência ela enfrentou desafios para ter compromisso significativo, que esses países se comprometessem significativamente com o desenvolvimento sustentável, tá? Nós, na verdade, tivemos desafios para ter esse tipo de compromisso. Letra C. A Rio+20 teve o grande mérito de ratificar o Protocolo de Quioto em 1997, assegurando a adesão de todos os principais países poluidores na meta de redução dos níveis de emissão dos gases poluentes. Olha só, essa afirmação também está incorreta, porque embora o Protocolo de Quioto tenha sido um marco importante no combate às mudanças climáticas, ele já estava em vigor antes da Rio+20, tá? E aí, a gente não tem aqui essa ratificação, tá? E muitos países também, eles não quiseram se comprometer
com a redução dos níveis de emissão dos gases poluentes. Por exemplo, a China não quis assinar, porque ela sabe que caso ela assine, ela vai ter que reduzir muito a sua produção industrial e, consequentemente, a sua emissão de gases poluentes na atmosfera, gases aí que promovem o efeito estufa, tá? Sempre há países ali que não tem a adesão correta, principalmente esses países que são os mais poluidores. D. Os países em desenvolvimento reunidos na Rio+20 regulamentaram a adoção de áreas de preservação nas margens dos rios, decidindo que essa medida deve ser aplicada apenas aos rios de grande porte e em grandes propriedades. Essa afirmação também está incorreta porque não temos evidências de que os países em desenvolvimento tenham regulamentado a adoção de áreas de preservação nas margens dos rios durante a Rio+20, tá? Questões relacionadas à conservação ambiental podem ter sido discutidas, mas não houve esse acordo específico sobre adotar áreas aí de preservação nas margens dos rios, ok? Letra E. Essa é a afirmação correta, é a afirmação que restou. Vamos ler ela. A Conferência da ONU, denominada Rio+20, discutiu temas para o futuro e produziu uma declaração intitulada O Futuro que Queremos, preocupada em atingir uma economia sustentável que busque reduzir a degradação do meio ambiente, que combata a pobreza e assegure a produção de alimentos para todos, tá? Durante a Rio+20 realmente foi produzida essa declaração, o futuro que queremos, e essa declaração ela refletiu aí os principais temas e objetivos da conferência, tá bom, gente? Então essa é a terceira questão que nós trabalhamos. Quarta questão também é do livro de vocês, o volume 2, e diz o seguinte: explique a relação entre a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo, 1972, e as ideias do Clube de Roma. Olha só, de primeiro nós podemos falar que a relação entre a Conferência de Estocolmo e o Clube de Roma reside principalmente no fato de ambas estarem centradas na conscientização sobre os desafios ambientais do mundo, tá? E na busca de soluções para promover o desenvolvimento sustentável. A Conferência de Estocolmo, claro, ajudou a elevar o debate a um nível internacional. O Clube de Roma foi o início ali, tá, que contribuiu para os entendimentos ali dos limites físicos e ambientais, devido ao crescimento econômico desenfreado, e a Conferência de Estocolmo levou isso para uma discussão a nível internacional. Mas no livro de vocês tem um adicional aqui de uma outra informação bastante interessante. Olha só. Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, Suécia, em 1972, foram propostas medidas de redução da natalidade a serem aplicadas nos países mais pobres. Em 1971, o Clube de Roma divulgou o relatório Os Limites do Crescimento, que se tornaria um marco na discussão ambiental posterior. De acordo com ele, o planeta Terra seria um sistema finito de recursos naturais que, submetido a pressões de crescimento exponencial da população e da produção econômica, sofreria ameaças de um colapso. Para evitar esse colapso, seria preciso gerenciar globalmente a demografia, de forma que se controlasse o crescimento da população, da economia mundial e se evitasse o esgotamento dos recursos naturais. Para vocês que estudaram ano passado sobre as teorias malthusianas, neomalthusianas e ecomalthusianas, essa questão nos faz relembrar desse assunto, tá bom? Lembra que na teoria neomalthusiana defendia o quê? Que o aumento da população e o aumento da miséria estavam associados. Quando a gente fala da teoria ecomalthusiana, a gente lembra o quê? Que é uma teoria demográfica, tá bom? E também ambiental, que questionava a relação de desequilíbrio entre o crescimento da população com a disponibilidade de recursos naturais, tá? Os recursos naturais ali
são insuficientes, vão além da capacidade da natureza em resistir aí à crescente intervenção humana, tá? Em função aí do aumento gradativo da população, a gente ia ter pressão nos recursos naturais. Essa teoria aí que surgiu no século XX e é bastante parecida com o que o Clube de Roma e a Conferência das Nações Unidas proporam, que foram medidas aí para redução de natalidade para proteger os recursos naturais que são finitos. Então, essa seria uma ideia estipulada pela Conferência das Nações Unidas em Estocolmo e pelo Clube de Roma, certinho? Essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Eu espero que eu tenha elucidado aí algumas questões para vocês, que nós tenhamos reforçado o que foi aprendido na semana passada e até a próxima semana. Tchau, tchau!